Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu faço parte do grupo Univesp Helpers, que é um grupo de alunos da Univesp que se reuniram para fazer vídeos para ajudar alunos da Univesp e qualquer aluno que tenha interesse em alguma área do conhecimento. O que eu vou fazer hoje com vocês é corrigir a prova da Univesp, a prova de Biologia de 2023, agora para o segundo semestre, tá bom? Nós vamos ver as áreas que mais caíram e as respostas das questões, baseando-se, logicamente, no gabarito oficial da Univesp. Vamos lá, pessoal? Vamos, então, compartilhar aqui com vocês a tela, a gente já, sem delongas, já começar a corrigir a prova, que o pessoal fica bastante ansioso, né? Com as questões da prova. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho aqui com vocês. Voltar à primeira questão, né? Questão 45. Pessoal, o esquema ilustra determinado conceito X estudado na ecologia, responsável por caracterizar biologicamente e de forma bastante abrangente os seres vivos. Então, você vê aqui disponibilidade de alimento, comportamento social, reprodução, predação, e a Univesp quer saber o que é o conceito X. Pessoal, isso aqui é uma questão de ecologia, tá? Um assunto que está muito em moda e é uma questão de conceitos básicos, tá? Vou falar um pouquinho da primeira alternativa. O conceito X refere-se a produtividade primária, pessoal, não é. Produtividade primária está muito ligada à fotossíntese e aos vegetais, tá bom? A comunidade é um conjunto de populações, não é o que está mostrando aqui. O habitat é um lugar. Né? Nível trófico seria consumidor primário, secundário, terciário. Não é isso que está mostrando. A alternativa correta é nicho ecológico. A alternativa D de dado. Pessoal, o que é nicho ecológico? Nicho ecológico são as relações que os animais desenvolvem, os animais ou os vegetais, enfim, os seres vivos, eles desenvolvem com o ambiente. Por exemplo, a reprodução, comportamento social que ele tem, a disponibilidade de alimento, quer dizer, como que ele se relaciona com o ambiente, como que ele se relaciona com outros indivíduos do ambiente, se ele pode sofrer predação, enfim, as relações que ele estabelece no ecossistema e a relação que ele vai ter com o ecossistema, tá bom? Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá bom? É uma questão de ecologia, uma questão bastante tradicional. A questão 46, pessoal, ela trata do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que promove o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, e está se intensificando no planeta, tendo em vista o quê? Pessoal, quando você fala de efeito estufa, você fala de ecologia de novo, tá? O efeito estufa é o aquecimento que o planeta está sofrendo. O efeito estufa, pessoal, ele é ligado ao acúmulo de CO2 na atmosfera e ao aumento da temperatura do planeta. Graus Celsius ou Fahrenheit, né? Que no nosso é graus Celsius. Então vamos lá. O aumento dos abalos sísmicos provocar a liberação de magma superaquecido na superfície terrestre. É a alternativa E? Não. Isso não está ligado totalmente ao efeito estufa. Praticamente nem está ligado. Não é nem o abalo sísmico, são mais os gases da erupção. Né? Destruição da camada de ozônio permite a maior absorção e refração de radiação infravermelha e ultravioleta. A camada de ozônio filtra o raio ultravioleta, né? Para evitar câncer. Mas não está ligado ao efeito estufa, não. Capacidade das vaias tropicais de capturarem os gases emitidos na combustão ser bastante reduzida. Realmente é, né? Isso está ligado ao efeito estufa, mas não intensifica o efeito estufa. Quanto mais florestas você tem uma tendência a uma diminuição desse efeito estufa. Apesar que a maior captação de CO2 do planeta está nos oceanos, tá? Então não é essa daqui também. A combustão da gasolina e fermentação do etanol contribuíram de forma similar para tal efeito. Não. A combustão da gasolina contribui muito mais que a fermentação do etanol, pessoal. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A de amor. O volume emitido de gases como o CO2, CO e CH4
ser cada vez melhor, né? Gás metano, gás monóxido de carbono e dióxido de carbono. Desde a Revolução Industrial, exatamente. Com a Revolução Industrial, com o começo da Revolução Industrial, você tem um aumento enorme da produção de CO2. É muito grande a produção de CO2, e aí você tem ali um acúmulo desses gases e o efeito estufa. Tá? Então, são duas questões de ecologia já que a Unifesp sorteou para nós. Questão 47, pessoal, questão bem atual, né? Yanomamis concentraram quase 10% dos casos de malária em 2022 no Brasil. Pessoal, isso aqui tem a ver com parasitologia, portanto, né? Tem a ver com saúde pública, né? Podemos dizer assim. Dos 123.151 casos de malária registrados no Brasil no ano passado, 11.500 ocorreram no território Yanomami, que é na região norte do país, né, pessoal? Território Yanomami. Apesar do elevado volume de registros da doença, esse povo indígena é uma fatia muito pequena no Brasil. Os Yanomamis são cerca de 0,03% da população do país. Não quer dizer que eles não precisam ser protegidos, né? Bem, a malária é uma doença. Pessoal, a malária é uma doença parasitária, tá? E ela está ligada às hemácias dos indivíduos. Tá bom? É transmitida diretamente por garimpeiros para os indígenas por via respiratória? Não. Não é gripe, nem Covid. B. Causada por um protozoário flagelado que parasita essencialmente a população nativa? Não. O plasmódio não é um protozoário flagelado, que é o protozoário flagelado é o Trypanosoma cruzi da Chagas. C. Prevenida pelas campanhas nacionais de vacinação. Não tem vacinação para malária. Relacionada aos distúrbios gastrointestinais como disenteria? Não. Náusea e vômito? Não. Isso aqui está ligado a parasitas intestinais. Sobrou a E, de elefantinho cor-de-rosa. Caracterizada pela presença de dois hospedeiros, o mosquito Anopheles, perfeito, e o ser humano. O Anopheles tem o plasmódio e ele inocula no ser humano. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E, de elefantinho cor-de-rosa. Bem, então, duas questões de ecologia, uma questão de parasitologia, saúde aí pública, né? Bem, pessoal, a questão 48 é uma questão, caso micro-organismo aí. A figura ilustra um hipotético organismo unicelular com organização procariota. Pessoal, isso aqui, na verdade, é microbiologia. Isso aqui é bactéria, tá? Microbiologia. Bactéria, isso aqui. Que é procarioto, né? As bactérias são procariotos. Parede celular, membrana plasmáticas, plasmídio, né? Nucleóide. Com relação às estruturas representadas na figura, afirma que a parede celular é composta por celulose. A membrana plasmática é semipermeável. C, o nucleóide é envolto pela membrana nuclear. Pessoal, o plasmídio é responsável pela produção de energia e o ribossoma é responsável pela digestão de nutrientes. Vamos começar essa questão eliminando algumas coisas. Pessoal, o ribossomo faz o quê? Síntese proteica. Ele não faz digestão de nada. Quem faz é lisossomo. E bactéria não tem lisossomo. O plasmídio é responsável pela produção de energia? Mentira. O plasmídio, ele aumenta... Na verdade, ele é uma estrutura responsável pela questão de troca genética entre as bactérias. Ele é responsável um pouquinho pela variabilidade genética das bactérias. Quem produz energia é mitocôndria, tá? O nucleóide é envolto pela membrana nuclear. Mentira. O nucleóide é o material genético da bactéria. Bactéria é procarioto. Bactéria não tem carioteca ou membrana nuclear, tá bom? A membrana plasmática é semipermeável? Sim. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola. A membrana plasmática é semipermeável porque a membrana tem permeabilidade seletiva. A parede celular é composta por celulose?
Não, pessoal, não. Quem tem membrana celular composta por celulose é vegetal, tá? Então, por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Uma questão bem tradicional, mas também, ó, que mistura a questão das bactérias, né? Mas também uma questão de citologia básica, né? Aquela pergunta do ribossomo, indiretamente, né? A pergunta do lisossomo. Interessante essa questão, tá? 49. O néfron é a unidade funcional de nossos rins, responsável pelas 3 etapas da filtração da urina. Não, pessoal, tem um erro, né? O néfron ele não participa da filtração da urina. Na verdade, o que ele faz é o processamento do filtrado glomerular. Depois, a urina ela é produto do processamento do filtrado glomerular que passa dentro do néfron, tá? Isso é uma questão de fisiologia bem básica mesmo. Fisiologia renal, especificamente. Durante o processo de formação da urina em uma pessoa saudável, a região da cápsula renal e do glomérulo produz amônia? Não, não produz amônia. Não há produção de amônia aí, tá? O que há é a filtração do plasma sanguíneo. No túbulo contornado proximal, degrada toxinas? Não. O rim não degrada toxinas, pessoal. E perto do túbulo contornado proximal, você tem a reabsorção da glicose para a circulação. A alça néfrica, antigamente chamada de alça de N, reabsorve água para o sistema circulatório. Isso é verdade. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. A alça néfrica ou alça de N é o maior local de captação de água. Ou seja, a água é reabsorvida e volta para a circulação sanguínea. O túbulo contornado distal produz hormônios glicêmicos? Não. Quem produz hormônios glicêmicos é o pâncreas, não é o rim. O rim produz eritropoetina, que é uma outra história. O ducto coletor elimina o excesso de células sanguíneas? Jamais, pessoal. Você não deveria ter células sanguíneas no filtrado glomerular, a não ser que você tenha uma lesão no néfron ou no glomérulo renal, especificamente. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C, de cavalo. Tá? Então, foram 2 questões de ecologia, uma questão de bactéria, né? Uma questão, vamos voltar lá, de parasitologia. Essa prova está até que relativamente boa, né? E agora parece que me veio uma questão 50, uma questão de genética. Uma questão de genética pura, né? Pelo jeito é a primeira lei de Mendel, tá? Primeira lei de Mendel aí, sistema BO. Simone e Murilo, então é um casal, tiveram 4 filhos. Não fala se é homem ou se é mulher, né? Então a gente coloca o nosso losanguinho lá. Não sabe se é menino ou se é menina, né? Vamos colocar o nosso losango aqui. Atestado do tipo sanguíneo referente ao sistema BO revelou que os 4 filhos do casal apresentavam 4 fenótipos diferentes. Ou seja, um tinha sangue A, o outro B, o outro AB e o outro O. Com base nessas informações, com relação ao sistema BO de tipagem sanguínea, afirma-se que, pessoal, eles querem saber o genótipo dos indivíduos desse cariótipo aqui, né? Melhor dizendo, cariótipo não, desculpa, desse heredograma, né? Só que é uma árvore genealógica, o heredograma. Pessoal, vamos começar pelos filhos do sangue O. O sangue O tem 2 alelos iguais, recessivos, Izinho e Izinho, tá? Um deles veio da mãe, o outro veio do pai. Tudo bem? Pessoal, como eles têm um filho AB, o AB é isão A, isão B. Né? Isão A, isão B. Então, com certeza, um veio do pai e o outro veio da mãe.
A gente não sabe se a mãe é B ou se a mãe é A. Vamos começar a ler as alternativas, então, para a gente começar a tentar esmiuçar isso aqui. Simone e Murilo apresentam genótipos homozigotos. Não, pessoal. Se eles têm um filho isão A e isão B, o isão A ou veio dele ou veio dela. O isão B ou veio do Murilo ou da Simone. Então, ele pode ter esse isão A ou ela. Ou ele pode ter o isão B ou ela. Então, eles não são homozigotos. Eles só seriam homozigotos se eles fossem A, B ou O, tá? Os 4 filhos do casal apresentam genótipos homozigotos? Não, pessoal, esse aqui não é homozigoto. Essas duas coisas acabaram aqui, né? Os 4 filhos do casal apresentam genótipos heterozigotos? Não, olha o O aqui. Então, o segredo é determinar do O e do AB, que todo mundo sabe qual que é, sem dúvida. Os 4 filhos do casal apresentam genótipos heterozigotos? Não, o O aqui, izinho, né? Simone e Murilo apresentam o mesmo genótipo? Não. Não. Como eu falei para vocês, se ele for isão Azinho, ele é A. E se ele for isão Bzinho, ele é B. A mesma coisa acontece para Simone. Por que eles podem ser A ou B? Porque esse isão A veio de um genitor e esse isão B veio de outro genitor. Simone e Murilo apresentam genótipos heterozigotos? Certamente. Porque ou eles são isão A, izinho, que seria um sangue A, ou eles são sangue B, isão B, izinho. Porque eles podem ser ou A ou O, ou A ou B, ou A ou B. Por que eu sei isso, professor? Por causa desse filho AB aqui. Porque esse isão A, ou ele veio do pai, ou ele veio da mãe. A mesma coisa para o isão B. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa E, de elefantinho cor-de-rosa. Então, é uma prova que nós tivemos uma questão de genética, uma questão de fisiologia, uma questão de bactéria com citologia, uma questão de parasitologia e saúde pública e 2 questões de ecologia. Tá bom? Eu achei relativamente uma prova interessante, né? Não achei uma prova difícil, né? Não achei uma prova difícil, mas uma prova para um aluno que tem uma boa formação escolar. Tá bom? Pessoal, então, um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham conseguido um êxito e que estejam no semestre que vem lá na Univesp, tá bom? Forte abraço, até mais.